Livro de Ruth agora, capítulo 1 ainda, versículo do 14 ao 22. Fala o que? Sobre Ruth. Mas elas, levantando outra vez a sua voz, choraram. E Orfa beijou a sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Orfa saiu e nunca mais ouvimos falar nela outra vez. Que triste. E ela, Noemi, né, disse: Eis que tua cunhada voltou para o seu povo e aos seus deuses, deuses minúsculos. Volta também tu atrás dela. Pela declaração aos seus deuses, fica óbvio aqui o grande fator em questão eram os deuses de Moabe contra o Deus de Israel. Orfa escolheu aos seus deuses e perdeu a melhor coisa que qualquer indivíduo poderia ter: a vida eterna. Em essência, Noemi pediu a Ruth para fazer o mesmo também, se quisesse. Era exatamente o que Noemi tinha em mente. É o que podemos concluir. Parece que ela não tinha vontade de prometer coisas que ela não podia cumprir. Isto parece ser o propósito dela, mas ainda assim, com tudo isso, a sua fé parece estar bem debilitada. E Ruth respondeu: Não me rogues que te deixe e que não venha seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que viveres, viverei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Esta é a atitude que devemos de tomar. Onde tu morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Assim me faça o Senhor, e outro tanto, que só a morte fará separação entre mim e ti. Isso foi uma das maiores declarações, uma das maiores afirmações de salvação encontrada em toda a palavra de Deus. Em, ess... em essência, é o que deve caracterizar todos os que se achegam a Cristo. Nessa consagração não há olhar para trás. A sorte está lançada. Ruth para sempre dará as boas. Ruth sempre dará as costas ao mundo da idolatria e da rebelião contra Deus. Ela para sempre lançará a sua sorte com aqueles que adoram ao Senhor da glória. Mesmo que morresse, ela não ia querer que a devolvessem a Moabe. Seria sepultada na terra de Israel, que foi onde foi sepultada. Ela cortou todos os laços com o passado, com a sua família e com todas as outras coisas. Ela, esta é precisamente a consagração demandada por Deus para todos os que se achegam a Ele. Menos que isso equivale a nenhuma salvação. E vendo Noemi que estava tão resolvida, aqui Ruth, a ir com ela, deixou de lhe falar. Tão resolvida deve ser a maneira de ser de todo o cristão. Andaram, pois, ambas até que chegaram a Belém. E aconteceu que, entrando em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: Não é esta Noemi? As palavras, e diziam, indicam riqueza de informação. Elas carregam a ideia de que a pobreza de Noemi era óbvia para todos. Seu marido e seus 2 filhos estavam ausentes, o que significa que estavam mortos. E, sobretudo, ela estava acompanhada por uma moabita, o que era uma recriminação por si mesma. Pouco sabia o povo de Belém que esta moabita seria uma antepassada do Messias. E ela lhe respondia: Não me chamem de Noemi, e sim de Mara, que significa amargura, porque em grande amargura me pôs o Todo-Poderoso. Esta declaração não está correta. O Senhor não tinha tratado Noemi com amargura, embora os problemas sejam permitidos pelo Senhor, eles são resultado da nossa má conduta e certamente não da dele. Deus não tenta ninguém, mas nós acabamos fazendo aquilo que é errado e pagando o preço. Eu parti cheia, mas vazia me tem feito voltar o Senhor. Em seu modo de pensar, vazia
descrevia a sua situação, entretanto, ela estava mais cheia do que poderia imaginar. Ruth provaria ser a maior bênção de todas. A incredulidade vê vazio, enquanto a fé vê cheio. Por que me chamareis Noemi, já que o Senhor me deu testemunho contra mim? E o Todo-Poderoso me afligiu? Assim voltou Noemi e Ruth, sua nora moabita, com ela que veio dos campos de Moabe. O Espírito Santo quer que saibamos quem é Ruth, para que nos demos conta de quem Ruth se tornará. Ele, ao mesmo tempo, diz-nos que, como ele mudou a vida de Ruth, ele pode mudar a nossa vida também. Não nos esquecendo, tanto a Ruth quanto a sua concunhada, ali a sua cunhada, melhor dizendo, eram moabitas. Mas uma ouviu a palavra do Senhor e deixou o Espírito Santo agir. Outra voltou para os deuses falsos, que não falam, não ouvem, não veem e não pode agir nada, em nada. Então, aquele que se casar com quem não é cristão, que dê bom testemunho e interceda, como Paulo nos ensina nas cartas aos Coríntios, para que possamos ajudar essa pessoa a se entregar ao Senhor e o Senhor a escolher e a capacitar. E chegaram a Belém, do princípio da colheita das cevadas. Era abril, tempo da Páscoa. Com efeito, o Espírito Santo está dizendo: quando vir o sangue, passarei sobre você. Ninguém peca a tal ponto que o sangue não possa cobri-lo. Não há uma vida que o sangue purificador não possa mudar. Isso mudará Ruth e também pode nos mudar. Deus abençoe a todos. Um forte abraço e até o próximo tema.